mestre da persuasão! É isso mesmo, eu raspei o cabelo antes de qualquer coisa. Você poderia ter mudado esse jogo aí, se você participasse do Instagram. Então, se você participa do Instagram, ótimo, talvez você tenha mudado o jogo. Ou se você não participa, logo eu vou deixar meu perfil aqui embaixo, me acompanha no Instagram que diariamente eu posto coisas lá do meu dia pra você acompanhar. E aí você fica sabendo em primeira mão as besteiras que eu faço, beleza? Mas voltando ao vídeo, qual é a sacada de hoje? Você tem pensamento mágico? É melhor que você me diga que não. Mas é óbvio, vou explicar o que é pensamento mágico e por que é melhor não. E ainda, além de eu explicar o que é pensamento mágico e te explicar por que não, eu vou explicar como ele influencia os seus relacionamentos amorosos, sociais e profissionais. Se você tem problemas no relacionamento, talvez isso esteja ligado a isso. Como sempre digo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para que a gente cada vez mais fortaleça a nossa comunidade, o YouTube goste mais do nosso canal e mostre para você, e óbvio, né, a gente fique cada vez mais empolgado em fazer esses conteúdos semanalmente para vocês. Vamos lá, você tem pensamento mágico? Tá, o que é pensamento mágico, Thiago? Vou explicar com 2 experimentos feitos. Um foi feito pelo Henrik Fexeus, um sueco que é mestre de hipnose, persuasão e tudo mais. Ele tinha um programa lá na Suécia e ele fez o seguinte experimento. Ele chamou pessoas aleatórias e ele gostaria de saber o poder do ambiente na decisão das pessoas. O que ele fez? Ele chamou várias pessoas, montou 2 grupos e essas pessoas, que agora tá tocando no celular, espera só um minutinho. Alô? Alô? Então o Henrik Fexeus queria saber qual era o poder do ambiente, ou seja, o poder que o ambiente tem de influenciar as nossas decisões. Pegou 2 grupos e essas pessoas tinham a missão de dizer, né, no caso era o próprio Henrik Fexeus, se ele seria ou não um bom apresentador, ou seja, se elas gostaram dele para ele ser o apresentador do Mindstorm, né? Só que é claro, era apenas um experimento, não, ele já era apresentador, ele mesmo era um produtor do programa e tudo mais, então eu só queria saber isso. Só que aí o que ele fez? Ele pegou em um grupo, ele deixou numa sala extremamente agradável, com frutas, café, alimentos, ele deixou lá com o ar-condicionado, sofá confortável, enfim, um ambiente extremamente agradável. Já no outro, o que ele fez? A sala toda mofada, sofás totalmente sujos, frutas podres, café gelado. Ele deixou num péssimo ambiente. E aí, na sequência, essas pessoas foram lá dizer o que elas achavam daquele apresentador. E ele vendo pela câmera já estava claro como as pessoas estavam incomodadas na sala desagradável e como elas estavam tranquilas na sala agradável. Qual foi o resultado? O resultado foi que essas pessoas, obviamente, que estavam na sala agradável, acharam o apresentador agradável. Já as que estavam no ambiente desagradável, acharam um apresentador desagradável. Ou seja, elas transferiram aquilo que elas viveram um pouco antes e, claro, dentro do mesmo lugar, né, porque elas estavam dentro da mesma emissora, elas transferiram aquelas sensações ao apresentador. Ah, então isso é pensamento mágico? Não, isso não é pensamento mágico. O que é pensamento mágico? É o que eu vou explicar agora. Depois, obviamente, a produção e o próprio apresentador falou o que eles estavam experimentando, que era o poder do ambiente. Então, provavelmente essas pessoas julgaram o apresentador por causa do ambiente. Ficou muito claro. Todo mundo gostou, na outra todo mundo não gostou. Então ficou bem claro o poder do ambiente. E aí eles falaram isso pra eles. O que aconteceu? Essas pessoas mantiveram a sua decisão, ou seja, elas continuaram achando o apresentador desagradável e as outras também continuaram achando o apresentador agradável. O que isso mostra? Simplesmente que nós, mesmo quando as nossas concepções de mundo são provadamente erradas, ou pelo menos elas foram influenciadas de forma intencional, nós permanecemos buscando justificativas para manter, para fortalecer o que nós já pensamos. Uau, isso é que é pensamento mágico. Quer um outro exemplo? Tem um outro exemplo. Os psicólogos Chapman e Chapman, exatamente isso, eles fizeram o quê? Eles pegaram um grupo de psicólogos, olha como a coisa vai longe, né? Pessoas que são preparadas mentalmente. Pegaram um grupo de psicólogos, só que o que eles fizeram? Eles pegaram um bando de crianças, pegaram lá essas crianças, colocaram numa sala, pediram lá para elas desenharem, né, certos desenhos e deram perfis
dessas crianças para os psicólogos. Então pegou lá, escrito os perfis, ó, o perfil da criança A, B, C, blá, blá, e deram para os psicólogos. Depois pegaram os desenhos e falaram, ó, toque os desenhos que elas desenharam. E aí, por que elas desenharam isso? Com base no perfil que eu acabei de dar para vocês. E aí eles começaram a trinchar. Não, ela desenhou de acordo com o perfil dela, claramente ela tem isso, e por isso ela desenhou tal. Só que qual é o problema? O problema é que tudo foi dado de forma aleatória. Ou seja, por mais complexa e parecidamente real que fosse a explicação dos psicólogos testados, seria errado, porque era aleatório. Eles pegaram perfis aleatórios de pessoas saudáveis, pessoas perturbadas, deram falando que era das crianças e pegaram os desenhos e também deram de forma aleatória aquela combinação que, óbvio, não vai ter sentido porque não é ligado uma coisa à outra. Porém, o que aconteceu? Os psicólogos buscaram motivos para comprovar que aquilo existia. Porém, eles acreditavam que aquilo era real, então por isso busca-se justificativas. Porém, mesmo quando os pesquisadores, os psicólogos Chapman disseram para o grupo de psicólogos que era tudo aleatório, os psicólogos mantiveram a posição deles. Eles continuaram acreditando que o que eles acharam que era verdade, mesmo sabendo que estavam fazendo parte de uma pesquisa. O que isso quer dizer então, Thiago? É simples. Nós todos vivemos com base em crenças. Nós acreditamos, nós temos já uma pré-concepção do mundo. O grande problema é que mesmo quando as coisas se evoluem, mesmo quando as coisas se mostram totalmente erradas, mesmo quando há uma revolução, como por exemplo a internet está causando hoje, mostrando que existem centenas de oportunidades que não existiam há 5 anos atrás, por exemplo, as pessoas continuam acreditando que o mundo continua igual, ou seja, nós cada vez mais buscamos indícios para comprovar o que nós já pensamos, ao invés de tentar achar alternativas ao que nós pensamos. Olha só que louco, então por isso que eu te disse que se você tem um pensamento mágico, é melhor não. Por quê? Porque a melhor coisa, a melhor postura que você deve ter, e inclusive eu falo muito disso dentro do nosso portal, eu falo muito disso aqui no canal inclusive, é que nós precisamos ter uma mente aberta, nós precisamos abrir a possíveis influências, nós precisamos questionar tudo que acontece na nossa vida. Por quê? Porque senão nós simplesmente vamos viver com noções pré-concebidas e ultrapassadas para sempre. E pior, nós podemos ser infinitamente enganados e mesmo quando aquilo é desmascarado, nós continuamos acreditando que não, né? Isso acontece, por exemplo, muito em relacionamentos. Mesmo quando a pessoa se mostra totalmente diferente do que ela se mostrou no início, nós permanecemos com aquela nossa vertente, acreditando que o quê? Que aquela pessoa, não é possível que ela é diferente, o que ela me mostrou antes tem que ser verdade. E aí nós vivemos, sei lá, num relacionamento abusivo, nós trabalhamos numa empresa que é desonesta, nós temos amigos que são falsos. Sacou a ideia? Então, olha como a coisa vai longe, né? Entenda então uma máxima do Albert Einstein, que é: não pense em por que questionar. Simplesmente não pare de questionar. Essa é uma frase fantástica, que é: não pense por que eu devo questionar algo que eu já sei, ou algo que eu acredito ser verdade absoluta. Eu simplesmente questiono, eu simplesmente dou de cara com uma coisa que vai diferente e falo, tá, legal, deixa eu prestar atenção nisso. É óbvio que você vai ter discernimento para saber o que você precisa ou não, né? Como por exemplo, coisas óbvias, você não vai precisar questionar. Não, será que a bola rola? Não, aí vem um louco, fala alguma coisa diferente, você não vai desacreditar que a bola rola. É isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, crenças, todas essas partes de relacionamento que eu citei, por exemplo, abra a mente para falar, tá, essa pessoa se mostrou assim, qual era o interesse dela na época e por que agora ela está se mostrando assado? Ao invés de eu falar, não é possível que ela seja diferente do que eu conheci antes, ela tem que ser igual. E aí eu busco indícios e falo, legal, ó, viu como ela continua sendo igual? Sendo que não, ela não continua sendo igual, ela simplesmente voltou à versão original, mostrou uma versão para você que não existia e agora você está buscando indícios para continuar acreditando naquela versão ilusória. Mas que, sei lá, ela te usou para te contratar, para te conquistar, para ter algum favor seu ou qualquer outra coisa do tipo. Beleza? Então tá aí um vídeo que com certeza vai ajudar muito nos seus relacionamentos. Se você gostou, já se inscreveu e já deixou seu like, que eu sei, agora deixa seu comentário. Vamos agregar ainda mais a nossa comunidade. E como eu sempre digo, mais persuasão, mais controle, grande abraço e até o próximo vídeo.